conversar um pouquinho agora sobre linearidade. Esse provavelmente é o bicho-papão de todo o pessoal que trabalha com estatística, né? A linearidade, o que é isso, né? Qual a definição que a RDC 166 dá? Ela é demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas analíticas proporcionais à concentração. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: se eu aumentar a minha concentração deste analito na minha amostra, será que meu método é capaz de perceber este aumento de forma proporcional, linear, com precisão, ao longo de todo o intervalo? Essas são as questões que a linearidade busca responder. Então, quando a gente pensa na aplicação, o que ele fala? A aplicação nem é tão complicada. 3 curvas de calibração para RDC 27, que incluam no mínimo 6 amostras diferentes de concentrações do padrão analítico que você está analisando, mais o padrão interno. Lembrando que na RDC 27 o foco principal é voltado para técnicas cromatográficas, onde você tem o padrão interno. Se não tiver, você tem que justificar a técnica, enfim. Tá? O método tem que ser validado de qualquer forma. Se houver linearidade, você vai usar e apresentar dessa forma, utilizando-se na matriz proposta para o estudo. Tá? Então não adianta fazer em solvente. Aqui a RDC 27 fala que você tem que fortificar na matriz, você tem que fortificar a matriz. Tá? E a 166, o que ela fala? A 166 também, de novo, ela difere. Por quê? Porque o foco dela é diferente, lembrando do que falamos anteriormente, tá? No outro vídeo lá. Tá? Deve-se utilizar no mínimo 5 concentrações diferentes, tá? Para soluções preparadas em no mínimo triplicata. As soluções utilizadas têm de ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe. Então eu posso partir de uma mesma solução mãe, mas cada uma das soluções tem que ser preparadas individualmente. Tá? Regrinha na hora que você for para o laboratório. Beleza? Quando nós pensamos em linearidade, o que a gente pensa? Tá? Primeiro, coeficiente de correlação de Pearson, o R. Tá? O coeficiente de correlação que o pessoal chama. Né? O coeficiente angular, né? Para determinar a nossa equação linear, porque estamos falando de linearidade, uma regressão simples. Tá? Ok. É isso. Será que é isso mesmo? Então, para isso, vamos recorrer de novo à norma. Vamos ver o que elas falam. Primeiro, RDC 27. Tem que ser apresentada a equação da curva. Ok, já vou calcular o A e o B. Beleza. Tem que ser montado um modelo matemático mais simples, de preferência o linear. Isso não quer dizer que você vai usar sempre um modelo linear. Pode ser que às vezes o linear não seja o mais adequado. Se você não utilizar o linear, a norma é clara, você vai lá, pode ler na norma, ela fala que você vai ter que usar mais pontos para definir e justificar por que você não está usando um modelo linear. A variância do erro não seja constante em toda a sua faixa de quantificação do método analítico e tem que ser usada a ponderação. Opa, então peraí. Ele está falando o seguinte, ele está usando aqui um termo daquele monstro, homocedasticidade. Se a homocedasticidade, ou seja, a variância não for constante na minha faixa, ou seja, tiver um comportamento heterocedástico, eu não posso usar a regressão dos mínimos ordinários, mínimos quadrados ordinários, eu vou ter que usar o ponderado. Tá? Quando um padrão de calibração não for aprovado, a curva tem que ser recalculada sem esse padrão. No entanto, eu tenho que ter no mínimo 6 pontos. E se eu coloquei 6 pontos e um deles não foi aprovado, o que acontece? Joga fora a curva inteira. Então, geralmente, a gente acaba fazendo mais pontos aí para verificar isso. Para aprovação, desvio menor que 20% para os limites de quantificação e 15% para os demais. Então, eu tenho que avaliar, inclusive, os desvios dos meus valores. Tenho que avaliar também os resíduos. No mínimo, 6 padrões de calibração de concentrações diferentes, incluindo o limite inferior e o limite superior de quantificação, aprovados pelos critérios anteriores. Agora, complicou um pouco. Não é só aquelas formulinhas. Vamos ver a RDC 166 se ela está mais light. Né? Representação gráfica. Beleza, faço o gráfico, ok.
Gráfico de dispersão dos resíduos. Bom, então eu já tenho que calcular os resíduos. Acompanhado da avaliação estatística dos mesmos. Então já começou a complicar. A equação da reta, ok. A avaliação da associação linear por meio do coeficiente de correlação, já temos lá, e a determinação. R ao quadrado também aí fica mais tranquilo. Agora sim, a homocedaticidade. Porque se for heterocedástico, não vou poder usar o ordinário, vou ter que usar ponderado. Coeficiente angular tem que ser significativamente diferente de zero. Então, quando retornamos aqui àquelas nossas 3 formulinhas iniciais, chegamos à conclusão que somente essas equações para a Anvisa não são suficientes. Né? Muitos artigos nós vemos escritos simplesmente com isso, com R ao quadrado, A, B e bola para frente, a vida que segue. Né? Não é bem assim. O que nós temos que fazer? Então, antes de mais nada, nós temos que avaliar a homocedaticidade. Está aí a fórmula, tá? Comparamos esses valores com os valores tabelados, e eu vou chegar uma de 2 conclusões. Ou eu tenho um comportamento homocedástico, ou eu tenho um comportamento heterocedástico. Tá? Se o comportamento que esta equação está me dando for homocedástico, então eu posso calmamente utilizar os mínimos quadrados ordinários e com as respectivas equações. Se não, eu vou ter que usar a ponderação, o que me leva a que todos os parâmetros sejam calculados de forma ponderada. Então, só para vocês terem uma ideia, não vamos discutir as equações, como eu falei, não tem tempo aqui para isso, é mais para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Coeficiente angular, a equação é uma para a ordinária e a equação é outra para a ponderada, considerando cada um dos pesos. A mesma coisa para o coeficiente linear, a mesma coisa para o coeficiente de correlação de Pearson, ordinário e ponderado, a mesma coisa para o coeficiente de determinação, ordinário e ponderado, e por último, o teste F com a nova, né, que também temos de levar em consideração o ordinário e o ponderado. Além disso, para estudarmos a linearidade, o que é necessário segundo a RDC 166 da Anvisa? Tá? Temos que estudar os resíduos absolutos, os resíduos relativos, temos que fazer o teste de normalidade. Falei, Vitor, mas eu não achei na RDC 166. Então, a Anvisa ela tem um guia, que eles chamam Guia 10, que ele incide sobre a RDC 166 e fala sobre o teste de normalidade. Tá? Fala também do teste de independência que você deve realizar. E, além disso, aqueles outros testes que nós temos que avaliar para a identificação de resíduos, para a identificação dos nossos outliers, os testes T e teste F, entre outros valores. Tá? Então, fica complicado realmente montar uma planilha que atenda a todos esses requisitos. Lembrando que com o tempo a gente vai ter que alterar, adaptar, enfim, a norma mesmo modifica. Né? Lembrando que a RDC 27 e a 166, elas são normas que progrediram da R899, a antiga R899, para métodos de validação, e lá tinha métodos analíticos e bioanalíticos. Tá? Vamos ver de uma maneira como é que a gente resolve isso de uma maneira fácil aqui no nosso software aqui, só para a gente dar uma olhada? Vamos ver? Pessoal, de volta então ao software aqui, tá? Então notem aqui que eu já preenchi o R ao quadrado, o R 0,99, o desvio eu coloquei menor que 15%, o CV de 15% a 20%, tá? No primeiro ponto aqui, diferente, né? 15, menor que 15%, para o primeiro ponto menor que 20%, resíduo relativo menor que 15%, menor que 20%, enfim. Vou realizar todos os testes. A nova, outlier, normalidade, independência e homocedaticidade, tá? Então vamos lá, invalidação. De novo, agora nós vamos para a linearidade. Defino o número de pontos e o número de replicadas. Tá? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com 6 pontos, tá? 3 replicadas. De novo, nós incluímos aqui a nossa unidade. Eu vou colocar como área aqui, né? Valor de área. Vamos colocar alguns valores, também estou chutando, tá? Só para a gente ir construindo. Notem aí na tela da direita que realmente vai se formando aí o nosso gráfico. Então, ok. Nós podemos avaliar aqui, né? Que nós temos todos
os parâmetros, como eu falei para você, a primeira coisa que eu vou avaliar é se eu tenho um comportamento homocedástico ou heterocedástico. No caso aqui, pelos valores, ele é homocedástico. Note que eu não coloquei nenhuma fórmula, nem nada, não precisou colocar. O programa ele é inteligente o suficiente para você colocar essas informações. Não vou colocar aqui, eu também posso inserir o padrão interno. Não vou colocar padrão interno agora porque vai demorar um tempinho aqui, então só para vocês terem uma ideia, mas saibam que é só colocar o valor aqui dos padrões internos, tá? Então, homocedástico, então ele mostra aqui, né, tanto a ordinária quanto a ponderada, mas sabemos que a gente pode utilizar realmente, apesar do nosso, apesar não, né, por o nosso comportamento ser homocedástico, eu posso utilizar a ordinária. Então eu vejo aqui, olha lá, ele me dá a equação, coeficiente de correlação, determinação, verifica o ANOVA, se realmente o y varia em função de x, faz um teste de significância do intercepto, se existe diferença entre o valor b e o zero, tá? Ele calcula qual que é o maior desvio, coloquei 15%, olha lá, já deu 20 aqui, ele já acionou, falou, olha, você tem um desvio grande aqui, né? Maior coeficiente de variação, não deu tanto, deu 11,89, maior resíduo, deu 35, é um valor bem alto, tá? Note que ele já identificou um resíduo aqui, um outlier, né, nos nossos resíduos, fez o teste de normalidade e fez o teste de dependência. Tá, mas isso aqui é só um resumo. Tá? Se fosse o ponderado, só para lembrá-los, eu utilizaria estes valores aqui. Tá? Agora vamos fazer uma abordagem maior. Vamos pegar aqui o relatório de linearidade, clica nesse botão e vai te mostrar todas as informações. Então ele já abre aqui os valores de ser calculado, ser tabelado, por isso que ele definiu o homocedástico. Todo valor calculado para a normalidade, para a independência, para o teste de ANOVA, para o teste de significância, o resultado, os valores numéricos. Aqui, ó, ele já marca para você, ó, qual é o outlier teu. Olha aqui, ó, ele já marcou e já identificou. Lembra que nós falamos do gráfico de resíduos? Aqui o gráfico de resíduos, considerando o ordinário. Lembra que a gente falou do desvio? Olha só, o mesmo que a outlier, ele também está apresentando um grande desvio. Coincidência, tá vendo? Mas já serve para a gente identificar. Olha lá, é exatamente o mesmo ponto. Tá? No terceiro nível, a segunda replicada. Ok? Coeficiente de variação também foi o que maior apresentou o coeficiente de variação. E aí, o que mais? Ele faz também a ponderação. Né? Apesar de ser um comportamento homocedástico, ele apresenta tudo. Ele vai apresentar a ponderada também. E todas as mesmas informações, identificando também se existe outliers e desvios. Tá bom? Bem simples, bem fácil. Não precisou colocar nenhuma fórmula nem nada. Não precisa colocar fórmula. Não é planilha, tá? Isso aqui é um software que ele roda independente aí da tua planilha, independente. Não tem nada de Excel, é um monte de linguagem de programação que foi criado. Não tem vínculo nenhum com o Excel. Por isso que ele tem essa flexibilização maior. Ah, Vitor, amanhã eu quero mudar aqui, em vez de 6 níveis e 3 réplicas, eu quero colocar 8 níveis. Pode colocar, não tem problema, ele já vai recalcular para você todos os valores, tá? Sem maiores dores de cabeça. Tá bom? Olha, já calculou de novo. Não quero esse ponto, vou tirar esse nível, ele já recalcula novamente. Ok?